My American forebears have Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. Alô? Alô? I have a dream. Okay, stand by 13. Okay, we've had a problem here. E aí galera, tudo bem com vocês? Então, aqui é o Emanuel Brentan do Historia-se. E desculpa aí pela ausência, velho, mas o importante é que a gente tá de volta. E hoje a gente voltou com tudo. Vamos falar do regime militar de 1964. Bom galera, mas e aí, como vocês estão, velho? Vocês estão bem mesmo? Então, por que eu disse regime ou ditadura militar? Porque na verdade, aqui no Brasil, os livros escolares hoje nos ensinam que tivemos uma ditadura militar, não um regime militar. Só que, mesmo nesse sentido, isso está plenamente errado. Tivemos, como no Chile, uma ditadura, e ponto final, velho. Não foi somente militar, porque foram os oligarcas que chamaram os militares para fazer meio que o trabalho sujo, entende? Então, velho, nesse vídeo a gente vai tratar mais como regime do que como ditadura, levando em conta todos estes fatos, beleza? Bom, mas o que foi o regime militar brasileiro de 1964? De 1964 a 1985, o Brasil viveu a ditadura militar, uma época em que os militares passaram a governar o país. Esse período foi chamado por muitos aí de ditadura militar, só que sabemos que não foi bem assim, dado as explicações no começo desse vídeo. O regime acabou quando José Sarney assumiu a presidência, o que deu início ao período conhecido como Nova República, ou, para os mais íntimos, Sexta República. Mas o que é regime militar? O regime militar é um governo controlado por militares, sendo que maior parte dos regimes militares são formados depois de um golpe de estado, derrubando ali o governo anterior. Regimes militares geralmente são criticados pelo pouco zelo aos direitos humanos e usa todos os meios necessários para meio que silenciar os adversários políticos, que são vistos como opositores. O regime militar no Brasil teve seu início na madrugada de 1º de abril de 1964 e durou até 15 de março de 1985, sob comando de sucessivos governos militares, podemos assim dizer. O regime acabou, como já mencionado, quando José Sarney assumiu a presidência, o que deu início à Sexta República, colocando em prática vários atos institucionais que somou ali para haver o surgimento do AI-5 de 1968, que vigorou por 10 anos. A Constituição de 1946 foi substituída pela Constituição de 1967 e, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional ele foi dissolvido, as liberdades civis foram supridas e foi criado um Código de Processo Penal Militar que permitia que o Exército Brasileiro e a Polícia Militar pudessem prender e encarcerar pessoas consideradas suspeitas, além de impossibilitar qualquer revisão judicial. O
O regime foi saudado por importantes setores da sociedade brasileira, tanto que isso remete ao fato de que grande parte desse movimento foi atribuído por liderança das oligarquias. Grandes partes dos empresariados, da imprensa, a proprietários rurais e até alguns amplos setores de classe média pediram e estimularam a intervenção militar, como forma de pôr fim à ameaça do comunismo no país e de controlar a crise econômica. O regime também foi recebido como uma espécie de alívio pelo governo norte-americano, já que naquela época havia a Guerra Fria e, sendo assim, isso conquistava de vez o Brasil, o tornando como um possível aliado, livre de influências socialistas. Satisfeitos assim de ver que o Brasil não conseguia, não seguia o mesmo caminho de Cuba, onde a guerrilha liderada ali pelo Fidel Castro havia conseguido tomar o poder. E ainda, segundo algumas pesquisas, estima-se que houve 434 pessoas entre mortos e desaparecidos durante o regime, além de um genocídio de cerca de 8,3 mil índios na Amazônia durante a construção da Transamazônica. O nome difícil, viu? Pelo contrário, esse período foi marcado como o maior crescimento econômico da história do Brasil, que até hoje conhecemos como o milagre econômico daquela época. Os militares da época justificaram o suposto golpe, afirmando que o objetivo era restaurar disciplina e a hierarquia nas Forças Armadas e deter a ameaça comunista, que, segundo eles, meio que se espalhava sobre o Brasil. O processo de redemocratização estava praticamente finalizado em 1985, mas somente em 15 de novembro de 1989 que ocorreram as primeiras eleições diretas para a presidência da República, após o período militar. Vocês devem ter notado que eu passei basicamente uma caneta por cima do assunto, mas porque, como eu disse, o nosso canal é voltado a simplesmente fatos históricos, porém gosto de abordar tecnicamente e especificamente cada termo, ou seja, os presidentes aqui não foram citados como suas maiores obras, mas sim em um próximo vídeo. Isso porque pretendemos ao máximo trazer o melhor conteúdo para que vocês consigam colocar tudo isso na mente de vocês. Assim sendo, em eventuais vídeos traremos sobre os presidentes que por si só foram os mandatários durante este regime. Sendo assim, um obrigado por sua atenção e espero vocês no próximo vídeo, ok?